Olá pessoal, amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais um momento de ensinamentos e esclarecimentos da Palavra de Deus, aonde vamos edificar a nossa fé para o nosso crescimento de vida com Deus, através do conhecimento e do esclarecimento da Palavra de Deus, aonde agora vamos receber mais uma porção dessa palavra, aonde a nossa vida tem que estar edificada, principiada, para se conduzir e se dirigir por ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Deixa já desejar aqui uma boa noite também para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, que entrou aqui agora, desejando a paz do Senhor e uma boa noite. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira? A paz do Senhor e uma boa noite aí para você e todos aí de Sergipe, da sua cidade, na sua comunidade aí, Boquim, Sítio de Olho de Água. Deus abençoe a sua família e a todos os que aí estão nessa região, nessa cidade. Amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira. Sempre a gente se alimentando com a palavra de Deus, sempre nós estamos recebendo a instrução, a edificação, a correção, a repreensão da palavra de Deus. Porque olha o que Paulo vai dizer, escrevendo sua carta a Timóteo, no capítulo 2, aliás, no capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele vai dizer assim, deixa eu colocar aqui, não perturbe, para não ter nenhum imprevisto, não é? Ok, concluído. Para não atrapalhar, porque às vezes vem uma ligação e atrapalha o momento de aprendizado, de ensino que a gente está recebendo. Então, nós precisamos da palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos ser ensinados, repreendidos e corrigidos, instruídos pela palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada e luz para os nossos pés e caminho. E Paulo vai dizer o seguinte, olha a importância da doutrina, olha a importância da instrução da palavra de Deus para a nossa vida. Paulo vai dizer assim, escuta aí, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo... Vamos ler o versículo especificamente, versículo 16 e o 17. Assim está escrito, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Agora o versículo 17 diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, versículo 16 e o 17. Toda a Escritura, ela é proveitosa, ela é inspirada por Deus, para que essas Escrituras que é inspirada por Deus, seja proveitosa para direcionar,
conduzir, advertir e corrigir a nossa vida com Deus, guiando e dirigindo-se pela palavra. E Paulo vai dizer, para que o homem de Deus, aquele que está em Cristo, que é de Deus, seja perfeitos e perfeitamente instruído. Tem gente que está sendo instruído, mas não perfeitamente, com a doutrina, com a luz, com a direção de Deus. Vamos lá. Para que todo homem de Deus seja perfeito. A perfeição que Deus quer de nós é o entendimento na fé. É não ser mais menino, mas ser adulto na fé. Ser perfeito no conhecimento de Deus. Para não ser levado por ventos de doutrina como meninos, que é levado pelo engano. O que Deus quer de nós é o conhecimento, é a perfeição no entendimento da vida com Deus pela palavra dele, pelo Evangelho. Nós temos que ter o entendimento, a perfeição, que aqui a palavra diz, para que todo homem de Deus seja perfeito, é dentro da maturidade da fé, do conhecimento e do entendimento dessa fé, para que a gente seja perfeito, para não ser levado pelo engano, sendo negócio de homens, vivendo uma heresia pensando que é o caminho de Deus, andando desviado de Deus, pensando que estamos andando com Deus, porque muitos estão desviados seguindo doutrina de demônios, muitos estão mortos pensando que estão vivos. Quando fala de estão mortos, ou seja, estão separados de Deus. A morte fala no sentido de separação. Amém? Então muitos estão mortos, separados de Deus, pensando que estão vivos. A vida com Deus fala no sentido de comunhão para estar com Ele na eternidade. Então isso só pode acontecer com a palavra, né? E a gente tem que ser instruído, corrigido, orientado, repreendido com a palavra, para que a gente ande retamente, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O desvio não é de nenhum local ou instituição. O desvio é aqui, ó, o entendimento da fé, para não desviar da fé. E como é que se desviam da fé? Eis uma pergunta que você precisa entender essa realidade. Muita gente preocupada e sendo prudente, sendo devotas e sendo dedicadas a uma vida de igreja, para não se desviar de igrejas. Mas a Bíblia não orienta isso. A Bíblia não adverte ninguém a ter cuidado para não se desviar de igreja. O que a Bíblia orienta é que nós temos que ser prudentes para não se desviar da fé, não sermos reprovados na fé, não perder a direção de Deus, seguindo conceitos que não é a direção da fé. Então, a palavra de Deus ela nos orienta para que a gente tenha o entendimento e o conhecimento da verdade, por onde vamos andar guiado por ela, que é Jesus. E quando o homem perde a direção de Cristo, ele se desvia de Deus. Amém? Porque Jesus é o caminho que leva o homem para Deus. Se o homem não anda por Cristo, não aprende de Cristo, não segue a Cristo, não guarda a doutrina de Cristo, não está sendo guiado com a sua alma para o céu, pelo pastor da nossa alma, que é Cristo, através da doutrina de Cristo, dentro do entendimento do Evangelho de Cristo, logo, esse indivíduo, essa pessoa, está desviada de Deus, porque Cristo é o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém tem a vida de Deus senão por Cristo, porque Ele também é a verdade de Deus. E todos que estão andando por caminhos, conceitos, doutrina, filosofia, entendimento, crença, dogmas, credo, todos os que estão andando e praticando uma vida de fé, uma vida religiosa em nome de Deus, que não seja por Cristo, em Cristo, logo está morto com o nome de que vive, uma fé vã,
afastado de Deus. Porque não tem vida com Deus, nem andar com Deus, nem estar em Deus, se não for por Cristo, na palavra de Cristo. Não é ali, aqui ou acolá. Tem muita gente que diz assim, mas o irmão Wellington, todos os seus vídeos, o senhor fala de igreja, de igreja, de igreja. Sabe por quê? Porque hoje o maior erro que tem desviado muita gente do entendimento, da fé e da vida com Deus, porque estão sendo formados errado, um dos maiores erros é esse, que o povo foi formado de igrejas. Os preceitos que ensinam sobre igreja, sobre vida com Deus dentro de igreja, sobre ser de Deus e por aí vai. E o povo tem que ser advertido, gente. O povo tem que ser ensinado. Isso tem tirado muita gente do caminho da verdadeira fé com Deus para a salvação. Isso tem levado muita gente a apostatar, perdendo foco, colocando a direção em um alvo errado. Porque esse conceito pregado de igreja, e não é a igreja de Deus, tá? Esse povo que prega esse conceito de igreja é a igreja instituição. É a igreja local, onde é centralizado, exclusivo, uma vida exclusiva de Deus nesse lugar, onde chamam de igreja. A igreja que eles falam é nesse sentido. Então hoje é trocado os valores. O alvo é Cristo, o alicerce da nossa fé é Cristo, o meio de salvação é Cristo, o meio da graça é Cristo, o nosso alvo é Cristo, o lugar onde devemos estar é em Cristo, a nossa vida de devoção, obediência, submissão, fidelidade é a Cristo, e tudo isso pela palavra dele. E aí? E o povo está vivendo essa vida com Deus por onde? Aonde é que o povo está colocando a sua vida? Aonde é que o povo está indo para encontrar Deus? Aonde é que o povo está sendo devoto e praticante como se fosse uma vida de fé em Deus? Aonde é que o povo coloca a sua esperança de que Deus vai estar ali para ouvi-lo, para dar a bênção e a vitória? Aonde é que o povo está afirmando e alicerçando a sua fé de vida com Deus? Ninguém pode pôr outro alicerce, além do qual já está posto. Esse alicerce é Jesus, a palavra dele, onde nós devemos estar edificados. E ele disse isso. Jesus falou isso, Mateus 7, 23. Agora, onde é que o povo está sendo formado, ensinado a estabelecer sua vida de fé em Deus, como se fosse o meio de você estar em Deus, servindo a Deus, adorar a Deus, encontrar a Deus, ser de Deus? Aonde é que o povo está firmando sua fé? Qual é o alicerce? É Jesus? Não. É não, gente. Isso é notório. É só você ver, conversar com as pessoas e ver o entendimento delas. Elas centralizam tudo aonde? Falou de Deus, elas centralizam a vida, a busca, a devoção, está aonde? Entendeu? Então, a palavra de Deus é para isso, para nos corrigir, para nos instruir. E nós temos que trabalhar a palavra aonde precisa, dentro da necessidade, dentro daquilo que está sendo colocado de uma forma enganosa. Nós temos que combater direto no engano. Nós temos que combater direto no ponto onde está sendo o alvo escuro, tirando o povo da direção de Deus, da luz. Então, esse é o alvo que eu bato muito, que eu condeno, reprovo e protesto e levo esclarecimento contra essa mentira que o povo hoje tem vivido, porque tem aprendido dentro das igrejas sobre a vida de igreja. Então, a palavra de Deus, ela é para isso, gente. Para nos corrigir, para nos instruir, para nos orientar, para nos dar o entendimento de Deus. Se você quer crescer na graça e no conhecimento, tem que ir para a palavra, tem que estar em oração. Mas não é uma oração de formalidade religiosa, é uma oração onde você tem que ter a sua sede de estar em comunicação com Deus, em sintonia com Deus. Entendeu como é? Oração é isso. Não é uma formalidade religiosa de um momento, não.
esteja sempre em oração, orar em todo o tempo. É estar sintonizado com Deus pela palavra dele. Eu estou com a minha mente em Deus. Qualquer coisa que vem para mim, qualquer coisa que me apresentam, qualquer coisa que me dizem, qualquer coisa que falam que é de Deus, eu vou com a minha mente trabalhar a palavra. A palavra não ensina isso, a palavra não diz isso, a palavra não me leva por aí, a palavra me orienta a não pensar isso, a não agir assim, a não crer nisso, a palavra me leva a não viver isso, a não guardar isso, e aí eu vou, entendeu como é? Me santificando. Eu vou sendo perfeitamente, chegando a uma perfeição, porque cada vez que a palavra vai me instruindo, eu vou sendo aperfeiçoado para chegar a uma fé perfeita, a um ponto que eu não serei mais menino levado por vento de doutrina. Não serei mais alvo do engano de Satanás. Eu agora vou combater contra ele, vou resisti-lo. Só posso resistir ao diabo se eu tiver o conhecimento de Deus, pela palavra. Jesus resistiu ao diabo pela palavra. Não adiantava nada o jejum dele. Não adiantava nada a oração dele. Se ele não tivesse a palavra, para naquele momento que o diabo foi na mente dele, porque o diabo vem aqui, ó. E a palavra de Deus tem que estar aqui. Não é aqui, tá? Não é aqui, é aqui. A palavra de Deus tem que estar aqui. Ela tem que ser aberta, lida, sair daqui e vir para cá. Como disse Davi, guardei a tua palavra onde? No meu sovaco, foi? Davi diz o quê? Guardei a tua palavra onde? No banco da igreja? Guardei a tua palavra onde? Na estante de casa, aberta, no Salmo 91. Isso é uma superstição, tá? Depois eu falo sobre isso. Tem muita gente aí pregando Salmo 91. De uma forma mística. Mas vamos lá. Deixa isso para outro assunto. E Davi vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração. Não é aqui não, tá, gente? É aqui, ó. Porque eu tenho que estar com a palavra de Deus aqui no meu entendimento? Para não pecar contra Deus. E logo, eu tendo conhecimento da palavra, eu não me deixo levar pelo engano. Por onde eu vou ser guiado a pecar contra Deus. Porque o diabo trabalha com engano. Deus é a verdade. O diabo é a mentira. Deus é luz. O diabo é trevas. Deus é engano, que seduz e desperta o desejo na carne, na satisfação do pecado do homem. Deus é a verdade, que desperta o homem a uma vida em espírito, onde ele vai viver buscando agradar a Deus, guardando e se alimentando da palavra, e se submetendo à palavra, para estar na vontade de Deus, negando o desejo da carne e a tentação do diabo sobre nossas vidas, quando ele nos tenta no nosso próprio desejo. Amém? Deu para aprender um pouco aí? Então, a palavra de Deus, ela é inspirada para isso. Foi para isso que Deus deixou essa palavra. Ai de nós, irmãos, pensa comigo aí um pouquinho. Vem cá. Ai de nós, se Deus não tivesse deixado o seu guia de instrução para a nossa vida. Deus não deixou o homem. Deus não deixou uma igreja. Deus não deixou uma instituição, seja ela qual for. Deus deixou a palavra dele. O guia da nossa vida com Deus é a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na ciência, se os cientistas quiserem saber o que é verdade ou mentira na ciência, eles vão usar, sabe o quê? O experimento. Na ciência, para descobrir o que é verdade ou mentira, eles usam o experimento. Agora, em relação a Deus, para a gente saber o que é verdade ou mentira, nós devemos usar a palavra. O objeto que nós usamos para entender, conhecer e saber a verdade e a mentira em relação a Deus é a palavra.
Eu acho interessante, porque o povo não está acostumado com isso, com ensino, com instrução, com doutrina, com formação de conhecimento na mente. É isso que nós temos que congregar para receber. Eu acho interessante quando o apóstolo João, ele diz assim na sua segunda carta, versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aí ele diz, não recebam. Porque ninguém que fala, que ensina, que estabelece princípios de Deus, que não condiz com a doutrina de Cristo, com o Evangelho, está em nome de Deus. Ele pode dizer que é de Deus, mas ele não está por Deus. E se ele não está por Deus, logo, quem é que está usando? Qual é o Espírito que opera? Não é o Santo de Deus. Cuidado, gente. Deixa eu ensinar outra coisa para vocês. Vocês sabem que em nosso ambiente, neste mundo, operam 3 espíritos. Vou explicar novamente, para vocês entenderem. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque esse dia eu tenho forçado muito a garganta, porque é muita instrução, mas tem muita gente sendo abençoada e alimentada. Depois eu vou dar um testemunho aqui. De uma pessoa que foi esclarecida e voltou a confiança em Deus. Amém? Mas vamos lá. Eu estava dizendo que existem 3 espíritos operando nesta terra. Nesta vida aqui, humana, nesse mundo aqui dos homens. Existem 3 espíritos operando. O espírito do homem, que opera nele mesmo, levando ele a desejos, vontades, direções enganosa. Enganosa. Se tem alguma coisa mais enganosa, é o coração do homem, o interior, o seu espírito. O outro espírito que está operando nessa terra, influenciando de fora para dentro, é os espíritos enganadores. Os espíritos das trevas, dentro do reino das trevas, onde o príncipe das trevas é Satanás. O príncipe das potestades do ar é o diabo. Esses espíritos operam para desfazer a verdade de Deus e levar o homem não crer na verdade de Deus para que ele não se salve. Jesus disse isso lá em Lucas 8:12, que o diabo ele trabalha no coração do homem quando a palavra é lançada sobre o entendimento dele, para que ele não creia, para que não seja salvo, crendo na palavra. Então é aí que o diabo trabalha. O diabo, quando fala do diabo, é englobando todo o reino das trevas. Os espíritos enganadores que operam de toda forma na humanidade para destruir. E o outro espírito que opera no mundo dos homens é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na direção, guiando, conduzindo o homem à verdade de Deus. O Espírito das trevas, ele trabalha tirando o homem do conhecimento da verdade de Deus. E o Espírito Santo trabalha guiando o homem na verdade de Deus, a palavra. O próprio Jesus disse isso lá em... Deixa eu ver aqui qual é o... É João 14, João 16, 13. Vamos conferir aqui, quando Jesus diz assim: mas aquele Espírito, quando vier, vos guiará em toda a verdade. A verdade é Jesus e a palavra. João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. E Jesus vai dizer,
lá no capítulo 16, versículo 13. Jesus vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus está falando do Espírito Santo, que vai guiar o homem na direção de Deus, na verdade, na palavra. O espírito das trevas já guia o homem fora da palavra. E o nosso espírito fica nesse meio. Escravo do desejo maldito, que não faz ele submeter a Deus, guiado e dominado pelo espírito das trevas. É aí que entra Jesus para nos libertar da vida e ressuscitar o nosso interior, ser espiritual, tirando a alma da morte do pecado, purificando e remindo os nossos pecados, para que a nossa alma esteja livre do juízo. Esse Espírito Santo, ele agora vai nos dar uma direção nova. Ele que vai nos guiar na verdade. O Espírito Santo de Deus não nos guia na nossa vontade, no nosso desejo, no nosso querer. Ele nos guia na vontade de Deus, que é boa, é perfeita, é agradável. É uma vontade que leva o homem a encontrar paz, alegria, descanso na direção que o Espírito Santo nos leva. Os espíritos enganadores das trevas, eles nos levam a uma mentira de satisfação, de alegria, de lucro, de ganho, e no final o homem vai sofrer as consequências terríveis. É isso que o diabo quer. Então são 3 espíritos operantes nesse mundo. Já falei aqui, o espírito do homem, o Espírito Santo de Deus e o espírito das trevas. Os seres das trevas, que são anjos caídos, não estão mais na condição de anjos, são demônios, seres espirituais sem corpos. Deixa eu te dar outro ensino aqui. Aqui você aprende, você é instruído diante de vários ensinos e assuntos. Eu vou ministrando e ao mesmo tempo o Espírito de Deus vai me conduzindo para pregar e falar o que o povo precisa aprender. Você sabia que uma das maldições que os anjos caídos sofreram foi perder? Quando fala que eles perderam a sua habitação celestial, não se refere do ambiente, lugar do céu só. Se refere ao corpo que eles tinham. Porque os anjos, eles são seres espirituais, mas eles têm corpos, tá? Nós somos seres humanos, temos corpo humano. Porque habitamos nesse mundo, mas o nosso ser interior é um ser espiritual. Habitando nesse mundo material, nesse corpo matéria. Por isso que a gente vai receber um corpo espiritual, glorioso e eterno. Mas isso é outro assunto. Então vamos lá. Uma das maiores maldições dos anjos caídos, que deixaram os seus corpos gloriosos, perderam, que eram anjos e agora são anjos caídos, demônios, seres espirituais sem corpos. Por isso que ele procura habitar em algum corpo. Porque, como disse aquele fato lá, Jesus falando, eles andam vagando sem repouso, procurando um lugar para habitar, uma casa, que é um corpo humano, uma vida humana, para eles estar ali, guiando como cavalo aquele corpo, para os prazeres malditos, porque eles estão, neste mundo, espírito sem forma, espírito sem corpo. Porque os anjos têm corpos. Jesus disse isso. Nós, seres humanos, temos corpos. É por isso que quando a gente morrer, a nossa parte espiritual, o ser espiritual, fica num lugar temporário, intermediário até a ressurreição, aguardando o dia da ressurreição, porque é muito bom a pessoa entender isso. O que vai ressuscitar não é a pessoa real, é o corpo que a pessoa habitou aqui neste mundo nele.
Só que esse corpo vai ressuscitar glorificado. E os espíritos que estão em lugar de descanso, aguardando esse dia, vão habitar, receber esses corpos glorificados. E nós, nessa ocasião, que é do arrebatamento, a palavra diz que nós vamos ter uma transformação. Isso que é corruptível vai se transformar no incorruptível. Isso que é mortal vai se transformar no imortal. É a transformação de um corpo glorioso. Como disse Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando Ele vier, transformará o nosso corpo abatido para ser glorioso conforme o seu poder. Então nós vamos ter uma transformação. E os mortos que estão lá, só a parte espiritual em descanso, que é o ser real. Agora, nós precisamos de corpos. Por que precisamos de corpos? Porque se você habita nesse mundo terreno, tem que ter um corpo físico. Nós vamos habitar no mundo espiritual. Temos que ter um corpo espiritual. E Paulo fala isso. Se há corpo carnal, há corpo espiritual. E é esse o grande acontecimento que vai se dar quando Jesus vier. A transformação. Vamos estar agora num corpo onde não envelhece, onde não sofre as detrições que hoje esse corpo sofre. Um corpo que não está sujeito mais à enfermidade. Não vamos mais ter necessidade como hoje temos. Vai ser glorioso isso. É para quem tem essa esperança. É para quem está selado com o Espírito Santo. Que tem essa alegria no seu interior, na sua alma. Que tem essa convicção e aguarda com alegria essa esperança em meio à tribulação. Deu para entender? Então é isso aí. São 3 espíritos operantes nesta terra, na nossa influência. O Espírito Santo, que Jesus disse que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os espíritos enganadores, que levam o homem a não crer em pecado, a não crer em juízo e nem se importar com a justiça de Deus, achando que tudo no final vai terminar em pizza. O homem viva como quiser e no final todos vão ter a vida eterna. Cuidado. É isso que o diabo faz, as pessoas pensarem e não dar ouvido à palavra de Deus. Mas, meus amados irmãos, eu estou aqui sempre nesse meio de comunicação trazendo ensino, trazendo instrução para isso. Para alimentar, fortalecer, edificar você na fé. Eu estava um dia aí atrás, ou foi 2 dias atrás, eu estava no Message com uma pessoa. E essa pessoa chegou para mim e disse: irmão, eu estou desviada do Evangelho. Escute isso. Essa pessoa chegou para mim e disse: irmão, eu estou desviada do Evangelho. Ore por mim. Eu disse a ela: no meu conhecimento, na minha experiência, e com a graça de Deus, o Espírito Santo me usando, eu entendi o que ela queria falar. Ela não estava desviada do Evangelho. Vocês sabem de onde ela estava desviada? Sabe não? Ela disse que estava desviada do Evangelho. E não estava. Desviou de Cristo. Não estava. Foi preciso eu explicar a ela e ela entender e dizer: irmão, eu saí um peso da minha mente, uma angústia da minha mente, uma cobrança, uma culpa da minha mente, que ela estava pensando que estava desviada de Cristo, do Evangelho. E eu, entendendo a situação, com a graça de Deus, eu disse a ela: você não está desviada do Evangelho. Você está desviada, sabe de onde? Você sabe de onde ela estava desviada? Sabe não? Hein? Da onde? E isso, ela estava desviada das igrejas.
ela estava desviada da igreja. Pelo fato dela não estar mais dentro daquela rotina. Ela parou de estar vivendo aquela rotina. Ela parou de viver aquele sacrifício, aquela ordenança, obrigação, formalidade. Ela se sentiu desviada de Cristo. Olha para aí, onde as pessoas estão colocando o seu entendimento, a sua visão, a sua fé no alvo errado. E eu entendendo isso, eu disse para ela, irmã, é o seguinte, escute-me aí, por favor. Você não está desviada do Evangelho. Você só pode desviar do Evangelho quando no seu coração não tiver mais a esperança em Cristo. Quando no seu coração, que é o entendimento, não tiver mais a compreensão do que Cristo fez por você. Você só pode estar desviada do Evangelho quando no seu entendimento você abrir mão daquilo que a Bíblia revela, que Cristo operou em amor de cada um de nós para nos salvar. Quando você ignorar isso e não crer mais nisso e buscar outros meios, você está desviado ali de Cristo. Mas o fato de você não estar mais vivendo dentro de uma formalidade de sacrifício, ordenança e ritual e cerimonial religioso, isso não leva você a estar desviada de Cristo, a estar afastada do Evangelho. Porque o que lhe leva a estar em comunhão com Deus não é um local, uma vida religiosa. É o entendimento, é o conhecimento da verdade. Enquanto o seu coração, que é o entendimento, estiver crendo, convicta que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu por ti, que tudo que Ele fez é para lhe garantir a vida com Deus e o perdão de Deus, e que você tiver essa esperança no seu coração, você não está desviada de Cristo. Então você entendeu? Quando eu passei para ela essa instrução, ela respondeu-me na hora. Foi o tempo só de eu terminar. E ela disse, irmão, eu até falei da pessoa, não quero identificá-la, mas eu denunciei o gênero. Ela, né? Foi uma pessoa, uma mulher. E ela disse assim, irmão, saiu um peso da minha consciência. Esse esclarecimento foi uma bênção para a minha vida. Eu estou com uma paz na alma e sabendo que eu não estou desviada de Cristo. Vocês estão entendendo isso, gente? Tem muita gente oprimida, aprisionada, escravizada, com fardos pesados, com a mente em culpa, com a mente cauterizada, vivendo dentro de uma direção, dentro de uma escravidão, como se fosse estar em Deus. E se não tiver mais ali, não é de Deus. Sabia que tem muita gente assim, que quando está doente, não pode nem ir à igreja, o local, já diz logo, estou desviada. Nunca mais fui para a igreja. Onde é que está o entendimento da vida com Deus dessa pessoa? É na palavra? É em Cristo? A palavra ensina isso? Jesus ensinou isso? Quem é que ensina isso? Quem é que coloca essa mentira na mente do povo, para o povo estar lá vivendo escravizado, com uma vida centralizada nesse ambiente chamado igreja, onde pensam que só tem Deus se estiver ali? Então a gente tem que esclarecer às pessoas a verdade. O homem só se desvia de Deus, de Cristo, quando ele abre mão da fé, da esperança, do entendimento do que o Evangelho revela por nós. Não é quando ele sai de um ambiente, não é quando ele deixa de viver uma formalidade, quando ele não mais vive uma prática de formalidade religiosa. Não é isso que leva ele a desviar do Evangelho, nem de Cristo. Porque, escuta uma coisa, o que tem de gente escrava em devoção religiosa, vivendo dentro de muitas igrejas ou religiões, o que tem de gente devotando e consagrando sua vida a trabalho, obrigação e formalidade religiosa, afastada de Deus, não é brincadeira. Perdida da fé, reprovada da fé, mortas com o nome de que vive, o que tem de gente aí não é brincadeira. Por quê? O entendimento delas separa elas de Deus. Porque o homem só pode andar e ter comunhão com Deus se ele tiver o entendimento transformado
pelo conhecimento da verdade do Evangelho, que é Cristo. Aí ele tem o conhecimento da vida com Deus, da direção para Deus, da comunhão com Deus, do perdão, do amor, da graça, da misericórdia, da promessa, da bênção, do lugar, da vida, de tudo com Deus. Ele só conhece pelo Evangelho, que vai deixar o entendimento dele esclarecido. Mas enquanto ele tiver com o entendimento corrompido, na escuridão, pensando que a vida com Deus está em Deus, é por esse caminho que ele está sendo instruído, está perdido. Paulo vai dizer isso aos Efésios. Efésios capítulo, deixa eu ver aqui, para você poder também examinar o que eu estou falando aí. E às vezes eu dou um texto, falo um texto e cito o capítulo e o versículo errado. Isso não é problema. Problema é se eu estiver interpretando errado. Aí que vai desviar você da fé. O problema é a interpretação, não é citar o texto errado, amém? Mas às vezes eu cito. Aí a pessoa às vezes quer ir lá conferir, não acha? Mas olha o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Ó, tá vendo? Já troquei aqui. Efésios, capítulo 4, 17. Escuta aí o que Paulo vai dizer, orientando os irmãos. Falando sobre questão de santidade, da vida cristã, sobre os costumes contrários dos gentios. Paulo vai dizer assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Como era que eles andavam? Vamos explicar isso aqui, é por isso que às vezes eu gosto de ter tempo, porque a Bíblia é assim. Nós temos que ensinar a palavra pela palavra. A gente vai fazer uma exegese, que é explicar a Bíblia com a Bíblia, interpretar ela por ela. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Eu não preciso de um curso de teologia para receber uma carteira de teólogo. Eu só preciso da verdadeira teologia. O verdadeiro conhecimento de Deus é aqui na palavra, por Jesus que eu recebo. E olha o que Paulo vai dizer. E digo isto e testifico no Senhor, para que vocês não andem mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. E como é que eles andam? Como é que andam os outros gentios? Como é que andam aqueles que ainda não estão em Cristo? Olha aqui como é que eles andam. Olha aqui a condição atual dele. Olha aqui a realidade de quem não está em Cristo. Esteja onde estiver. Efésios 2, versículo 1. Paulo vai orientar os irmãos aqui sobre a graça de Deus, a mudança, o que Deus fez na nossa vida em Cristo. Paulo vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos. Olha a condição que nós estávamos sem Cristo. Estando vocês mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre quais todos nós também, antes de estar em Cristo, nós vivíamos nessa condição. Paulo vai dizer: nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros que ainda estão sem Cristo também são. Nós também éramos. Mas sabe por que nós não somos mais? Porque hoje nós estamos em Cristo. A nossa condição mudou. Nós fomos transportados de uma situação para outra. Guardado, protegido na bênção, livre da maldição. Isso não é dentro de nenhum lugar. É em Cristo, por Cristo. Então Paulo vai dizer que os gentios estavam separados de Deus. Sabe por quê? Não era separado de igreja. Separados da vida com Deus, não era porque não praticava culto de igreja, não era porque não vivia ritual, nem formalidade, nem guardava os cerimoniais e as ordenanças de igreja. Olha porque Paulo vai dizer que eles estão separados de Deus.
eu estava lendo Efésios 4:17. Eu fui apenas comparar o que eu falei aqui em Efésios 2:1. Mas olha o que Paulo diz em Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os gentios, os outros, que nós também somos gentios, mas não estamos mais na condição dos outros que estão sem Cristo. Paulo vai dizer, eles andam também na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Por que estão separados da vida de Deus? Porque estão com o entendimento corrompido. Não foram ainda esclarecidos com a verdade do Evangelho, pois esse é o trabalho do diabo. O diabo não trabalha para tirar ninguém de igreja. Ele quer que todos enchem e lotem as suas igrejas. O diabo trabalha para tirar do homem o entendimento da palavra. Segundo as Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça. Resplandecer é esclarecer. O homem sem o conhecimento do Evangelho, ele está assim, na escuridão, em relação ao conhecimento de Deus. Ele está perdido, não tem direção. Mas quando a gente é conhecedor do Evangelho, essa verdade que liberta, que é Jesus, aí acontece isso. A mudança no lado espiritual. Nós somos iluminados. A nossa mente abre para entender a vontade de Deus. O Evangelho faz isso, por isso que a Bíblia vai dizer, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz de Deus é o Evangelho, é Jesus, é a palavra. Você está entendendo isso? Então nós precisamos ter esse esclarecimento. E a irmã que disse que estava afastada do Evangelho, pensando porque não estava mais em igreja, ela pensando que estava afastada de Cristo, porque ela foi ensinada que a vida dela com Deus só é enquanto ela estiver na igreja. Se ela não estiver na igreja, não tem vida com Deus. E quando eu comecei a explicar a ela, orientar a verdade a ela, mostrar a ela que ela não estava desviada de Cristo, ela só não estava mais vivendo a formalidade de igreja, a devoção e a prática de igreja, ela disse, irmão Wellington, eu agora me senti muito aliviada, eu senti paz na minha alma, saiu de mim uma sensação de culpa, um peso, porque ela estava escravizada dentro dessa mentira. E é aí que Jesus disse, e conhecereis o quê? A verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. É muito bom, gente, eu tenho um prazer em fazer esse trabalho. Eu tenho prazer em levar o esclarecimento da palavra. Hoje eu tenho minha vida firmada em Deus. Não sou mais menino, levado por vento de doutrina. Já tenho uma fé perfeita, não é? Estou falando da minha fé, do meu entendimento. Perfeito com Deus. Pode vir quem quiser com qualquer conversa de Deus. Não me leva mais no engano, porque eu conheço a verdade e sei combater contra a mentira que vem até mim para me tirar da verdade. Sei confrontar, sei combater, usando e manejando bem a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Então, eu faço isso para ajudar vocês, para ajudar os irmãos, para a edificação da igreja, que são pessoas que creram em Jesus, que estão em todos os lugares do mundo. Não, a igreja de Cristo não é um ambiente, uma instituição centralizada naquele local. A igreja de Cristo são pessoas, membros individuais que formam essa igreja, que estão em todos os lugares do mundo. Uns congregam ali entre 2 e 3, outros congregam entre 10, 100, 20, outros congregam em multidões. O importante é que congrega 1, congrega 2 ou 3, Jesus está em nós. Porque o lugar onde ele habita não é ali na casa de alvenaria, é em nós. O lugar onde ele está não é ali, é em nós. E aonde nós nos congregarmos, está ali uma fração da igreja de Deus, que são membros do corpo de Cristo, que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Não é deixar de estar dentro de igreja, não é deixar de estar na igreja. A Bíblia diz, não deixe de congregar. A Bíblia não traz nenhuma referência de igreja local
ambiente para o povo estar como se fosse o centro da vida com Deus. Quem coloca isso é os homens. E eu tenho explicado aqui constantemente, e eu não paro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É como espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Isso fala do nosso interior. E é apta para discernir os pensamentos. Ela trabalha no nosso interior, na nossa consciência. A palavra de Deus. Por isso que eu não me canso de pregar. Porque eu sei que essa semente que eu lanço, esse trabalho de semeadura que eu faço, Deus é quem dá o crescimento. O meu trabalho é só semear, é só pregar. E é Deus quem vai dar o crescimento e trabalhar na vida de quem ouve, se assim não endurecer o coração quando ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Aqui eu levo vários assuntos, várias instruções, escatologia, assuntos normal, assuntos doutrinários. Eu trabalho vários meios de informação da verdade do Evangelho, das verdades espirituais de Deus. Eu estou aqui fazendo combate apologético em defesa da fé, contra todos os ensinos heréticos, contra tudo que diz que é de Deus. Eu estou aqui esclarecendo e combatendo. Eu estou aqui trazendo escatologia, estou trazendo assuntos aqui de conhecimento espirituais de uma profundidade maior, porque tem assuntos que tem irmãos que alcançam, mas tem outros irmãos que já não têm um grau tão grande de entendimento para alcançar outros assuntos. Mas todos alcançam o conhecimento de Cristo. É isso o importante da sua vida. Irmão, mas eu quero aprender escatologia, eu quero aprender sobre as coisas do fim. Não, aprenda de Cristo, com Cristo, para você estar guardado nele para o livramento. Isso basta. Tem muita gente preocupada se a igreja vai passar pela grande tribulação, se o anticristo vai vir antes ou depois que a igreja for arrebatada. Tem muita gente preocupada com tanto assunto vã. Irmão, se preocupe, está em Cristo. Quem está em Cristo vai ser livre de toda a ira de Deus que vai cair sobre essa terra. E quem está em Cristo não tem mais nenhuma condenação. Para os que estão em Cristo, se alegra nisso, persevera nisso, e isso é importante para a tua fé, para garantir a tua vida com Deus na eternidade, quando deste mundo partir. Amém? Cada um cuide de si e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Escapa por tua vida. Você que está em pé, ei, cuidado, cuide para que não caia. Cuidado para não se deixar levar pelo engano e apostatar da fé. Cuidado para não estar seguindo doutrina de demônios, dada pelos homens fraudulentos, enganadores, os cães gulosos, avarentos e cobiçosos, que faz de vocês negócio dentro dos ambientes, dos impérios deles. Cuidado para não ser levado por vento de doutrinas, movimentos vãs em nome de Deus, de poder, de manifestação, de vitória, de cura, de bênção. Cuidado. O que tem de gente sendo enganado, saindo da direção de Deus, seguindo doutrina de demônios, dentro desses movimentos de cura, de poder, de milagre, de visão, de revelação, de profecia, não é brincadeira. Cuidado, irmão. Vida com Deus é muito simples. O que Deus quer de nós é só o conhecimento dele. Andar uma vida não fanática, dentro de obra e devoção religiosa. Andar uma vida simples, normal, mas com entendimento. Como disse Davi, guardando a palavra aqui, para não pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Se vocês assim amam a palavra, gostam do ensino, gosta da instrução, gosta de aprender para ser edificado cada vez mais no Senhor nosso Deus, e não tem muito assim facilidade de ler a Bíblia, vá buscar instrução da palavra pela palavra, não só comigo. Tem muitos irmãos aí, muitos irmãos ensinando a verdade de Deus. Aqui no Face, no YouTube, no Kawaii, no TikTok, no Zap, no Message.
Meus irmãos, o evangelho está alcançando muita gente pelas redes sociais, pelos aplicativos. Tem coisa ruim? Tem. Mas o importante é a sua mente. Você não vai buscar o que é ruim, você vai buscar o que é bom. E aqui nesse momento no Face, você está sendo edificado com esse ensino maravilhoso. No Kawaii, no TikTok, no YouTube, pelo Zap, pelo Message. Você não sai de casa. Você é de casa para a igreja. Não tem como você ser instruído com a verdade, que a sua vida é robotizada e mecanizada dentro da formalidade. Casa, igreja, casa, igreja. Aí Deus faz você assistir uma live dessa, para você ser instruído com a verdade, para sair desse engano, vivendo na mentira há muito tempo. Então vamos aproveitar, irmãos. A internet, se tem coisa ruim, todo canto tem coisa ruim. Não tem nada do diabo não, irmão. Tudo é de Deus. O do diabo é o pensamento mau que você deixa na sua mente. Do diabo é o julgamento precipitado, que muitos julgam. Ouvir de tudo, reter o que é bom. O mundo jaz no maligno, mas o mundo que há no maligno não é esse mundo globo terra. O mundo que há no maligno é o sistema onde a mentira predomina em todos os órgãos deste mundo. Esse é o mundo que é do maligno. O sistema religioso tem nada de Deus. O sistema religioso tem nada de Deus. O sistema de entretenimento, de comunicação. O diabo tem pervertido, mas você tem que saber analisar para receber o que edifica e o que não edifica desprezar. Amém, irmão? Vamos usar. Faz vídeo aí se você tem intimidade com a palavra. Se você gosta de estudar a palavra, faz vídeo da palavra. Coloca no Message, coloca no Zap, coloca no TikTok, no Kawaii, no Face, no YouTube. Aproveite para evangelizar. Use os meios de comunicação. Isso aqui é uma bênção, irmão. Isso é uma bênção aqui, ó. Eu tenho alcançado milhares de pessoas da minha casa. Por quê? Por causa da internet. Aí alguém diz, é do diabo. Não, irmão. O diabo não tem nada. O diabo só tem a mentira. A única coisa que é do diabo que ele criou é a mentira. Que leva o povo a desfazer da verdade. Mas que Deus abençoe vocês. E que vocês, se assim se interessar, me visita no meu canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, com vários vídeos de instruções, com vários temas, esclarecendo vários assuntos, trabalhando várias doutrinas. Vai lá, você vai encontrar vídeo apologético em defesa da fé, em relação ao que ensina outras, os segmentos religiosos. Você vai encontrar vídeo escatológico, falando sobre o que é condenação, sobre o anticristo, a grande tribulação. Você vai encontrar vídeos de vários assuntos lá no YouTube. São mais quase 1000 vídeos. São centenas de vídeos. Vai também no Kawaii. Tem vários vídeos curtos lá no Kawaii. De 10 minutos para você assistir de uma formazinha bem mais rápida, com um assuntozinho mais esclarecido. Vai também no Instagram. Estou no Message, conversando com muita gente, instruindo, tirando dúvida, orientando, aconselhando, pastoreando muita gente lá no Message. Tem meu Zap, se você assim quer o meu Zap, para entrar em contato privado comigo, pede que eu te dou. Tá entendendo? O importante é que a gente busque o conhecimento de Deus. O importante é buscar o que edifica. O importante é se fortalecer no Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E assim já termino mais uma live de instrução, agradecendo a Deus por essa tão maravilhosa e rica oportunidade de ministrar o ensino, o esclarecimento, instruindo você aqui nesse momento, nessa live de instrução, aqui no Face do Evangelista Wellington Ramos, que também aqui no YouTube, aqui no Kawaii, em outros meios de comunicação da internet. Meu irmão Edinaldo Nogueira, Daiane Barbosa, a paz do Senhor e que Deus continue abençoando-nos cada dia de nossas vidas, enquanto aqui estiver. Amém? Fiquem na paz.